Meus irmãos, eu quero falar sobre um assunto com vocês que eu penso é algo que deve ser alvo de nossas reflexões em nossos dias. Quero falar sobre o dom da amizade e examinar as Escrituras para pensarmos um pouco sobre isso. Nós, nesta pandemia, quase 2 anos já, nos servimos de uma tecnologia que cabe aqui na palma da mão da gente, não é? Como uma ferramenta de grande valor para a gente, não é? A gente foi abençoado com a possibilidade de manter contato uns com os outros, não é? De nos reunirmos com maior segurança lá de nossos lares e de trocarmos mensagens, não é? De fazermos as nossas orações nos nossos lares, mas podendo nos ver e nos ouvir, não é? Nós recebemos ao longo desse período, né, e até agora, inclusive quero saudar aqui os irmãos que nos assistem à distância, recebemos conteúdo de ensino precioso, pregações, mensagens, devocionais, que foram enviados para a gente por meio da tecnologia, e por isso nós devemos ser gratos a Deus pela tecnologia, pela ciência, não é, que ampliaram, acho que de modo bastante impressionante, a nossa capacidade de interação, conectividade, de comunicação, de acesso à informação. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que essas facilidades todas impõem também desafios muito reais para a nossa geração. Eu estive lendo nesses dias algumas pesquisas que apontam alguns dados assim bem preocupantes. São pesquisas realizadas por universidades norte-americanas, por algumas instituições governamentais, inclusive pesquisas essas que foram acolhidas por instituições do campo da psicologia aqui no Brasil, e que determinou que essa geração nossa, atual, sofre de um mal muito grave, que é a solidão. E eles chegam ao ponto de vaticinar que a solidão é uma pandemia, ela é pandêmica, ela é epidêmica, é alguma coisa que está já arraigada nesta geração nossa. Aquela chamada geração Z, quer dizer, aqueles que têm entre 18 e 25 anos, são apontados como os mais solitários, seguidos dos millennials, aqueles que têm entre 26 e 40 anos de idade. Nessas pesquisas, veja só algumas das respostas que foram dadas. Não temos amigos. Os interesses e ideias que tenho não são compartilhados por nenhuma pessoa próxima. Há muitas pessoas ao meu redor, mas não há nenhuma pessoa comigo. Relações com as pessoas não têm sido significativas. Não há ninguém em quem eu possa me apoiar. E por aí vai. Essas eram algumas das respostas alarmantes que essas pesquisas apontaram. E essa mesma pesquisa, aliás, ela aponta que essa geração nossa sofre com um grau maior de insegurança, enfrenta mais transtornos mentais, formam vínculos humanos mais frágeis e se sentem, em geral, mais infelizes. Ainda essas pesquisas apontam a dificuldade desta geração para encontrar uma vocação profissional. Fala do sentimento de deslocamento e solidão quando estão trabalhando no seu ambiente de trabalho e que muitas vezes se sentem emocionalmente distante de seus colegas. Esses estudos prosseguem apontando que essa solidão, quando prolongada por períodos muito grandes, pode provocar diversos problemas de saúde emocional, saúde fisiológica, aumentando inclusive sentimentos como indiferença, como rudeza, e as redes sociais são um espaço onde a rudeza acontece aos borbotões, a imoralidade e outros problemas muito graves que a solidão acaba acarretando. E claro, não é difícil a gente verificar que nesses tempos recentes a ênfase no distanciamento social, claro, com as suas razões de ser, não é? Nós vivemos uma crise sanitária gravíssima, mas esta ênfase no distanciamento social agravou ainda mais uma situação que já se via presente antes mesmo dessa coisa do distanciamento social. Um famoso psiquiatra holandês, ele disse assim,
Se a solidão não existisse, poderíamos razoavelmente supor que a maioria das doenças psiquiátricas também não existiriam. Então nós vivemos, segundo esses estudos, em uma epidemia de solidão. Um teólogo chamado Peter Leithart, ele disse assim: os seres humanos se conectam com outros seres humanos em um nível tão básico que quando nós nos desconectamos, as nossas almas se estilhaçam em 1000 pedaços. E nós, meus irmãos, estamos vivendo em um tempo de desconexão, de falta de amigos. Aliás, esta percepção é alguma coisa que um autor de nosso século passado, C.S. Lewis, identificou já há 50 anos e que, de alguma forma, nesses nossos tempos, se exacerbou. Ele escreveu um livro, aliás, quero recomendar aos irmãos, chamado Os Quatro Amores. E neste livro ele dedica um capítulo inteiro para falar sobre a amizade, talvez o mais bonito capítulo do livro dele. E ali ele começa esse capítulo falando sobre a falta da amizade, dizendo que esse é o amor menos natural entre os homens e que está em crise nos nossos dias. E é curioso, porque o avanço da modernidade, que ele identifica como sendo uma das causas desta crise na amizade, o avanço dessa modernidade é o que tornou possível, afinal de contas, a nossa conexão maior. Hoje nós temos mais interação, mais comunicação, mais conexão do que jamais tivemos em tempos passados. E parece que toda essa conectividade não resolveu o problema da solidão, da falta de amigos. E nem produziu amizades realmente significativas. Então, de alguma maneira, essas ferramentas que foram criadas com o propósito de aproximar as pessoas, acabou sendo a armadilha que distanciou as pessoas umas das outras. Por que eu vou sair de casa para ir na praça ou para ir passear em algum lugar se eu posso, com uma infinitude de possibilidades, Disney Channel, Amazon Channel, Netflix, todas as coisas que a TV a cabo me dá, ficar ali na minha cama, no meu sofá, vendo um filme atrás do outro, fazendo binge watch, assistindo uma série de TV atrás da outra, com todas essas plataformas? Por que eu vou para um restaurante tomar um sorvete, se eu posso pedir esse sorvete pelo iFood? Por que eu vou até a quitanda escolher as minhas frutas e legumes, se eu consigo fazer isso em um aplicativo? Por que eu vou me encontrar com alguém ou até conversar com essa pessoa ao telefone, se eu posso mandar uma mensagem rapidinha pelo WhatsApp? Você já reparou? Até quando a gente responde as mensagens uns para os outros, e alguém diz alguma coisa que em tese foi engraçada, a gente responde assim, kkkkkk. Né? Parece que a gente esfriou um pouco, até mesmo aquilo que deveria ser cômico. Quantas vezes a gente viaja no celular, e aqui, começa por mim, gente. Também faço parte dessa geração. Na mesa, enquanto a gente está sentado com outras pessoas. O Rubner, meu amigo querido, ele fala assim, a gente tem o mundo na palma da mão, às vezes o mundo parece muito mais interessante do que a conversa que a gente podia ter com o filho, com a esposa, com um amigo, que está ali na frente da gente. E a gente está ali, ó, num café ou numa mesa de jantar e almoço. Então, assim, diante desses tempos desafiadores para os nossos relacionamentos, para relacionamentos significativos, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o valor das nossas amizades, da nossa amizade cristã. Eu, obviamente, não terei condições de esgotar esse assunto aqui, nesta mensagem, mas eu quero propor que a gente considere aqui, na Palavra de Deus, algumas lições preciosas sobre relacionamentos significativos. E para isto, eu quero pedir-lhe que abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E eu lerei um trechinho desta epístola, dos versos 19 até o verso 30. Diz assim a Palavra de Deus: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo,
como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo irei brevemente. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Até aí. Esse é um trechinho que conta um pouquinho dessa história bonita, de uma amizade profunda que o apóstolo Paulo tinha com Timóteo e com Epafrodito. Isso sem falar na amizade que ele sentia para com toda a igreja em Filipos. Filipos, para os irmãos lembrarem, é uma cidade que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. A primeira cidade da Europa que recebeu o evangelho por Paulo. Em Atos 16 nós temos esta história contada, quando um varão aparece num sonho para o apóstolo Paulo, um varão macedônio, diz, passa a Macedônia, ele muda os seus planos, vai na direção da Europa, e ele planta uma igreja lá na cidade de Filipos. Passa por dificuldades ali, mas junto de seus companheiros, faz uma obra notória, uma obra missionária, em que muitas pessoas se convertem à fé em Jesus por meio da pregação do Evangelho. Tudo isso está registrado lá em Atos capítulo 16. E aqui então ele escreve uma carta para esses irmãos. E a carta revela que o apóstolo Paulo desenvolveu uma afeição muito grande por aquela igreja, muito profunda. Ele os amava com grande afeição e tinha aquela igreja em alta conta. Ele louva a Deus pela vida da igreja em Filipos. E o tom geral da carta é muito positivo. E ele fala das virtudes cristãs em muitos lugares da carta, com uma ênfase muito grande na alegria. Por isso, essa epístola aos Filipenses é também chamada e conhecida como a epístola da alegria. Mas é interessante, porque, embora ele insista muito no valor da alegria como uma virtude cristã, ele mesmo está escrevendo essa carta da cadeia. Ele está preso, ele revela isso em vários momentos, dizendo que ele está em algemas. Na sessão um pouquinho antes daquela que a gente leu, ele fala que talvez ele seja ofertado como libação, e quer dizer, como um sacrifício. Não é? Então, está preso com a possibilidade, inclusive, de ser executado. Ainda mais, ele vai dizer que Timóteo ficou ali um pouquinho com ele, porque ele ia ainda ser julgado. Então, talvez ele seja solto, ou talvez ele seja executado. Não se sabe exatamente onde ele estava quando escreveu essa carta, se na prisão de Roma, que a gente é informado que ele esteve preso lá, ou se em alguma outra prisão. Alguns estudiosos acham que ele estava em uma prisão na cidade de Éfeso, porque era mais próxima de Filipos, e ele fala de Epafrodito e dele mesmo ir para Filipos como se fosse uma coisa assim mais fácil. Né? Se ele estivesse em Roma, a distância seria muito grande, quase 2.000 quilômetros. Não importa. O fato é que ele está preso. A situação dele era muito ruim, muito difícil. E, todavia, a despeito de não saber se ele vai ser solto ou se ele vai poder visitar aquela igreja, ele recomenda alegria àqueles irmãos. E aqui no trecho que a gente leu, então, ele fala sobre enviar Timóteo, o seu cooperador, o seu pupilo, o seu filho na fé, uma pessoa da mais alta confiança do apóstolo Paulo, para estar com aqueles irmãos. E ele disse que o fato de enviar Timóteo é algo que animaria o seu coração. Além disso, ele fala sobre um outro amigo, Epafrodito, que ele também queria enviar para lá, né, talvez como o portador da carta que seria lida por eles, e ainda com o propósito de que a igreja em Filipos pudesse rever Epafrodito, porque em algum momento... Opa, quase derrubei aqui. Na verdade, eu derrubei, né? Só não caiu. Em algum momento, Epafrodito, no seu caminho até o apóstolo Paulo, onde quer que o apóstolo Paulo estivesse, ele adoeceu. E foi uma doença grave, uma doença que quase o levou à morte. Então agora ele está curado e quer que Epafrodito se reúna mais uma vez com seus amigos, com seus irmãos lá da igreja de Filipos. Então isso resume
basicamente o trechinho que a gente acabou de ler aqui. E esse resumo, gente, fala de coisas preciosas, preciosas que nos ajudam a pensar o valor da amizade cristã. Não é? Nós poderíamos passar aqui muitas horas extraindo aqui muita coisa boa para a gente, mas eu quero fazer alguns destaques somente. Primeiro, dizer que o apóstolo Paulo está preso. É difícil a gente imaginar o que significava uma prisão naqueles dias. Não é? É muito diferente do que o que a gente tem hoje. Apesar de que no Brasil as prisões são terríveis, não é? Mas ainda assim, acredite, elas são melhores do que as prisões da antiguidade. E a gente não sabe exatamente as condições da prisão do apóstolo Paulo. Pode ser que ele estivesse, por ser cidadão romano, em uma prisão domiciliar, mas ele está preso. Ele está privado da sua liberdade de ir e vir. Ele que é tão operoso e que viajou tanto e que realizou tantas obras missionárias espalhadas aí por todo o império, agora não pode sair de onde está. Ele é vigiado por guardas e literalmente está amarrado a algemas, como ele vai dizer aqui. Mas o fato de estar preso não significa que ele esteja solitário. Isso é bem paradoxal, né? Ele está privado da liberdade dele, mas permanece operoso, trabalhando, mesmo em circunstâncias incertas a ponto de não saber se ele vai ser solto ou se vai morrer. E aí ele, ainda por cima, convida os seus amigos a se alegrarem. Afinal, ele mesmo, a despeito dessa condição de dificuldade, se alegrava. Ele vai dizer isso em muitos momentos dessa epístola. Aliás, ele abre a epístola dizendo isso. Ele faz súplicas em favor dos filipenses com alegria no Senhor. E assim, ele ensina para a gente que mesmo as circunstâncias mais difíceis e mais limitantes que alguém pode enfrentar, elas não sufocam a gente a ponto de a gente não poder mais desfrutar nem de liberdade nem de alegria. Ele tem as duas coisas. Preso ele tem liberdade, preso ele tem alegria. E sabe de uma coisa? Uma das razões por que Paulo tem essa alegria e desfruta dessa liberdade é porque ele tinha amigos. Paulo tinha amigos. E Paulo ensina para a gente que para a gente ter amigos, a gente precisa ser amigo. Tentou para isso? Para ter amigos, nós precisamos ser amigos. Ele ensina essa lição preciosa aqui porque ele tinha amigos, porque ele era amigo. Era alguém que se importava com os seus companheiros. Alguém que via neles mais do que ajudantes ou peças que poderiam levá-lo a cumprir os seus propósitos. Esses amigos do apóstolo Paulo eram dons de Deus na vida dele, que ele reconhecia e valorizava. Eram companheiros próximos que Deus deu ao apóstolo Paulo e que estavam ao lado dele nos momentos mais difíceis que ele viveu, nos mais cruciais do seu ministério. E aqui ele destaca dois desses amigos preciosos que ele tinha, Timóteo e Epafrodito. E a gente vê algumas qualidades importantes desse relacionamento que ele tinha com Timóteo e Epafrodito. Deixa eu destacar alguns. Ele valorizava os dons e talentos desses irmãos. Valorizava e honrava esses irmãos com encorajamento e também com palavras elogiosas para terceiros, para outros. Veja o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer sobre Timóteo, por exemplo: ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele está dizendo que Timóteo se preocupava com os outros. Como que ele sabia disso? Como que ele sabe desses dons de Timóteo? Ele era mais velho, mais experiente do que Timóteo, mas expressa aqui uma admiração respeitosa para com seu jovem amigo, que demonstrava ter virtudes cristãs, tão importantes para a nossa caminhada de fé. E aí ele então fala dessas virtudes de Timóteo. Ele fala da abnegação de Timóteo. Ele não procura o seu interesse próprio, mas o interesse dos irmãos. Ele fala do caráter ilibado de Timóteo. Ele diz isso aqui, que ele era alguém com um caráter cristão. Aqui, olha, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, e conheceis o seu caráter provado. Ele fala de um caráter provado. A palavrinha para prova aqui é a mesma palavra que se usa para prova de metais. Não é um caráter que foi provado e encontrado puro, sincero. Ele fala da operosidade de Timóteo. É um cooperador dele, um ajudador dele, alguém que estava ao lado dele.
alguém que fazia a obra de Cristo. É aquele tipo de pessoa que está sempre disposta a servir, sempre disposta a trabalhar para quem não tem tempo ruim. E ele vê essas coisas, ele vê e valoriza, e encoraja o seu amigo, ele respeita Timóteo, valoriza este irmão operoso, sabe do seu valor e demonstra isto com palavras elogiosas e também com encorajamento. E esse encorajamento, gente, é tão importante. É importante para as pessoas que lerão sobre Timóteo, naqueles tempos, as cartas de recomendação, era o que havia. Não é? Para que uma pessoa pudesse ser aceita em uma comunidade, ser aceita em uma igreja, ser aceita em uma cidade, ela trazia consigo cartas de recomendação de pessoas que eram respeitadas. Poxa, se esse sujeito, ele é amado e respeitado por aquele cara, então eu também vou amá-lo e respeitá-lo. O apóstolo Paulo sabe da importância dessas cartas de recomendação, e ele envia então Timóteo com a sua carta de recomendação, com palavras elogiosas, respeitosas, expressando admiração para com o seu amigo. E esse elogio, ele não apenas ajuda Timóteo a se deslocar de uma cidade para outra e ser acolhido por irmãos cristãos, mas é algo que seguramente encoraja Timóteo na sua obra, naquilo que Deus deu a ele para fazer. Como uma palavra boa e tempestiva, quer dizer, no seu próprio tempo, faz bem para a gente. O ministério do encorajamento é um ministério cristão, é um ministério de amigos verdadeiros. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo honrando Timóteo para aquela igreja em Filipos, e honrando não só para com a igreja, mas para com o próprio Timóteo. Ele se sentiu honrado, respeitado, acolhido pelas palavras de admiração que o apóstolo Paulo expressa para com ele. Isso faz tanta diferença, especialmente tendo em vista o fato de que Paulo era uma espécie de mestre, tutor, pai na fé de Timóteo, e agora ele se sente fortalecido, endossado por seu pai na fé. E ele faz o mesmo com Epafrodito. A gente não sabe muito sobre Epafrodito, mas a Escritura vai dizer para a gente, aqui neste trecho, em uma outra passagem também, que ele era um homem de Deus, que vivia muito provavelmente em Filipos e se dispôs a ajudar o apóstolo Paulo. E esta disposição, inclusive, quase lhe custou a vida. Provavelmente, em uma das viagens que ele fez de Filipos para onde o apóstolo Paulo estava, ele contraiu algum tipo de doença, ou sofreu algum tipo de violência, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele adoeceu mortalmente e quase morreu. Mas o apóstolo Paulo vai dizer sobre Epafrodito que os irmãos em Filipos demonstrem também essa mesma honra que ele pede a Timóteo. Ele vai dizer assim: honrai sempre homens como ele. Olha que interessante. Então, com essas palavras, ele encoraja seus amigos, afirmando as suas virtudes, valorizando os seus dons, reconhecendo o seu ministério, reconhecendo o seu serviço cristão. Gente, palavras são importantes. Tiago diz isso na sua epístola. Paulo sabe disso. Ele usa dessa palavra para expressar esse respeito e admiração para com seus amigos e encorajá-los no trabalho que eles tinham para fazer, recomendando os amigos a outros irmãos. E a gente não deve supor que isso significa que eles não tivessem defeitos, ou de que o apóstolo Paulo estava fazendo vista grossa aos defeitos deles. Mas o apóstolo Paulo, ele ensina para a gente um princípio que alguns monges lá do passado escreveram na parede do seu monastério, que diz assim: admona amico secreto, lauda palam. Admoesta o amigo em segredo, louva-o em público. Aqui ele sabia do valor do encorajamento na vida dos seus amigos, tanto para que eles se sentissem fortalecidos na sua obra, como para que fossem respeitados por outros. A promoção da boa reputação do irmão é o aspecto positivo do 9º mandamento. Um mandamento que nos proíbe de dar falso testemunho, por um lado. Por outro lado, está dizendo que nós devemos promover a boa reputação do próximo. O apóstolo Paulo faz isso. Certamente eles tinham seus pontos vulneráveis. O livro de Atos fala um pouco sobre as viagens que eles fizeram juntos. Gente, você quer conhecer alguém, viaja com essa pessoa. Não é? Viajar é uma ótima oportunidade para a gente conhecer alguém. Ver aquelas áreas mais chatinhas dela. Eu sei que eu tenho as minhas. Ver aquelas áreas que a gente também gosta mais na pessoa, a gente consegue perceber. Que a gente se revela mais quando a gente está num espaço assim, não é? De maior intimidade. Tomando as refeições juntos, às vezes dormindo debaixo do mesmo teto, né?
todos os períodos da manhã, da tarde, da noite, em que às vezes a gente tem aquela variação de humor, né? Está um pouco mais feliz num horário, um pouco mais encabrunhado do outro. A pessoa está ali do lado da gente, companheiro de viagem. O apóstolo Paulo era companheiro de viagem de Timóteo. Eles viajaram a pé, gente, por todo o império, por toda a Ásia, toda a Macedônia, toda a Grécia. Se conheciam. Com certeza ele tinha muitas coisas para destacar sobre, talvez, áreas vulneráveis, defeitos, coisas feias. Tanto Timóteo ou o próprio Epafrodito tinham. Mas é interessante como ele é muito seletivo aqui sobre a forma como ele vai lidar com seus amigos e como ele vai tratá-los. O apóstolo Paulo ele é capaz de enxergar as virtudes de Deus na vida dos seus companheiros e de destacar, de realçar estas coisas. Quem sabe deixando a correção para os momentos mais íntimos, como Jesus fazia, aliás, quando estava junto dos seus discípulos. Paulo escreve uma carta mais íntima a Timóteo, ele dá até recomendações de saúde para ele. Olha, cuida do seu estômago, toma aquela bebida, faz isso, faz aquilo outro. Não deixa as pessoas te desprezarem por você ser jovem. Ele vai dar instruções, recomendações, exortações para o seu amigo. Mas aqui ele sente a necessidade de encorajá-lo, de apoiá-lo e de recomendá-lo. E esse exemplo do apóstolo Paulo nos chama a este dever de desenvolver um olhar amoroso, capaz de perceber os dons de Deus na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Somos convidados aqui pelo apóstolo Paulo a reconhecer aquele caráter de Cristo nas pessoas e de promover esse caráter nelas, naqueles que são amigos nossos. Quantas vezes a gente é demasiadamente crítico até com um amigo da gente? Talvez ao ponto do exagero. Quantas vezes a gente, ao invés de encorajar, a gente joga a pessoa para baixo, às vezes com uma palavra dura, palavra muito crítica. E pior, quantas vezes a gente vai falar de um amigo que a gente ama, mas a gente faz isso criticando para uma outra pessoa, para um terceiro. Quantos de nós somos culpados de já termos criticado os nossos amigos para terceiros? Muitas vezes criando uma impressão falsa ou exagerada daquele defeito no nosso amigo em relação ao terceiro. Não é? A gente faz essas coisas, mas aqui a gente é chamado a fazer diferente. A gente é chamado a fazer como o apóstolo Paulo, de promover as virtudes dos nossos amigos. Quantas vezes a gente é indiferente para com as conquistas dos nossos amigos? E a gente não dá importância para aqueles feitos deles, levantando-os, jogando-os para cima, encorajando-os pelas coisas boas que são capazes de realizar. Quando nós agimos assim, os amigos se afastam de nós e nós nos afastamos deles. E o apóstolo Paulo tem uma certa intencionalidade aqui. Ele sabe das áreas vulneráveis dos seus amigos, mas ele prefere, ele escolhe, ele edita, ele seleciona aquilo que ele vai dizer sobre os seus amigos. E ele escolhe falar aquelas melhores coisas que são fruto da graça de Deus na vida dos seus irmãos. Um segundo destaque sobre a maneira como o apóstolo Paulo investe nessas amizades. Ele também valoriza a presença dos seus amigos. Paulo está preso, mas ele não está sozinho. Ele tem esses amigos ao seu lado. Timóteo e Epafrodito estavam lá. Eles estavam na mesma cidade, estavam em proximidade, estavam em contato. O apóstolo Paulo era cidadão romano, ele tinha certos direitos. Ele tinha acesso à defesa, ele tinha acesso às pessoas que supriam as suas necessidades. Naqueles dias, uma pessoa presa não era alimentada pelo Estado. Você acha que um centurião romano levava um prato de comida para uma pessoa presa? Eram familiares, amigos, pessoas próximas, que tinham a incumbência de ofertar alimentos, roupas e tudo mais que aquela pessoa precisa. Na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, ele dá conta disso quando ele pede para Timóteo: olha, traz a minha manta que eu estou com frio, traz aqui alguns livros porque eu preciso deles para poder estudar. Eram os amigos que precisavam chegar junto, eram os amigos que precisavam estar perto para suprir as necessidades. E o apóstolo Paulo, ele está preso, mas não está sozinho. Ele tem amigos do seu lado, ele vive a privação da liberdade, está até sob o risco de perder a sua vida, de execução, mas ele tem ali Timóteo e Epafrodito do lado dele, junto dele, para fortalecê-lo, para encorajá-lo. E Paulo sabia que ele precisava da presença desses irmãos. Ele não é daquele tipo autossuficiente, daquele tipo que quer encarar tudo sozinho.
Já viu? O autossuficiente começa a pintar problema, se afasta das pessoas. Não quero ninguém perto de mim. Não quer ouvir o conselho de ninguém. Não quer receber a ajuda de ninguém. Não é? Fica ali isolada, porque sente que no seu isolamento vai ter ou melhores condições de resolver aquele problema, ou não vai se embaraçar por causa da sua fraqueza perto dos amigos. Quantos de nós, movidos por orgulho, não queremos pessoas perto da gente, no sofrimento da gente, para que elas não nos vejam chorando, para que elas não nos vejam frágeis. E aí a gente afasta as pessoas. O apóstolo Paulo não faz isso não. Ele traz pessoas para perto dele, até mesmo no momento mais difícil que ele vive. Olha que interessante. Nos versos 19 e no 23, ele vai dizer que ele planeja enviar Timóteo, mas ainda não. Ele está falando de dois amigos aqui. Ele sente a necessidade de mandar Epafrodito para levar a carta e também para alegrar os irmãos, porque os irmãos estavam preocupados com a saúde de Epafrodito. Mas a Timóteo ele segura um pouquinho. Ele quer que Timóteo vá lá, porque ele sabe que a presença de Timóteo vai animar os amigos de Filipos. Mas naquele momento ele precisava que Timóteo ficasse com ele, porque ele ia passar por um julgamento ainda. Pode ser que ele fosse solto, mas pode ser que ele fosse executado. E ele precisava do seu amigo junto dele. Ele queria um amigo num momento complicado, ele reconhece assim os seus limites, ele reconhece as suas carências, ele expressa humildade, valorizando a companhia de um amigo mais jovem até, um moço, que estava ali para apoiá-lo, para dar suporte naquele momento ruim. E sabe o que mais isso mostra para a gente? Não apenas a humildade de Paulo em reconhecer a necessidade que ele tinha de pessoas, mas a disposição de Timóteo de ficar, não é? De se sacrificar por seu amigo. Tanto Timóteo como Epafrodito, aliás, Epafrodito se sacrifica ao ponto de quase perder a vida. Ele estava levando ofertas de Filipos até o apóstolo Paulo. Quase que ele morre nesse caminho, ficou doente. Mas ele estava disposto a fazer isto. Ele estava disposto a fazer o sacrifício que precisasse, para investir o seu tempo, investir os seus recursos, investir os seus talentos, investir até a sua saúde, em favor do seu amigo. Porque amizade não é só palavras, são ações práticas, reais, concretas, de coisas que a gente faz para apoiar aquele que precisa. E esses irmãos estavam perto, eles não abandonaram o apóstolo Paulo, ficaram lá. E não era moleza ficar lá. Paulo fala de amigos que abandonaram ele. Na epístola a Timóteo ele vai dizer isso. Teve gente que me abandonou. É bom ficar junto com o amigo quando está indo tudo bem, quando ele está prosperando. O apóstolo Paulo, campeão da fé, apóstolo de Jesus, plantador de igreja, famoso, retuitado por todo lado, 1 milhão de seguidores no Instagram, até que ele foi cancelado, até que o mundo olhou para ele e falou assim, não, esse cara não serve para viver aqui no nosso meio não. E aí muitos dos amigos, mas alguns deles ficaram, mesmo no seu momento mais difícil, seu momento mais angustiante, na prisão, sem saber se vai viver ou se vai morrer. Tem gente ali do lado dele. Não se importa se vai ficar com o filme queimado de andar com um cara que está preso. Andar com esse sujeito, ele está na cadeia. Pode ficar ruim para a gente. Né? Já pensou? Se pensasse assim? Vai pegar mal para mim. Se Epafrodito pensasse assim? Não. Ele vai lá, ele leva as ofertas, ele leva remédio, leva os livros, leva a manta, leva a presença. Então esses amigos eram amigos de verdade, que estavam junto dele. Até aqueles amigos de Jó, na história que a gente lê e que a gente critica tanto, né? Porque eles dão conselhos ruins, é verdade, mas eles estavam junto. Jó estava todo arrebentado, cheio de úlceras, cheio de feridas, cheio de machucado, mas seus amigos estavam ali do lado dele, perto, presentes. Então a amizade ela pressupõe essa presença.
ela pressupõe tanto a gente saber receber ajuda, como o apóstolo Paulo soube, como a gente se dispor a ajudar, como Epafrodito e Timóteo se dispuseram. E sabe o que mais? O apóstolo Paulo, ele valoriza tanto esses irmãos, esses amigos, que ele quer compartilhá-los com outros. Quer dizer, ele não tem aquela coisa egoísta de que esses amigos são só meu e ninguém mais pode ter contato com eles. Ele envia os dois, seus amigos mais preciosos, mais próximos, mais íntimos, mais úteis ao seu ministério. Ele manda embora. Ele manda Epafrodito para Filipos, porque ele sabia bem que isso faria ao próprio Epafrodito. Então ele se preocupa não apenas com o seu bem-estar, mas com o bem-estar do seu amigo. E depois ele vai mandar o próprio Timóteo, porque ele vai dizer que o fato de Timóteo ir para lá vai animar o coração dele, porque ele sabia que Timóteo ia servir aquela igreja com os seus dons. Ele ficou feliz quando seu amigo melhorou de saúde, e logo queria que os outros soubessem disto também. Paulo era um amigo de verdade. E eu volto a dizer, meus amigos, que para nós termos amigos, nós precisamos ser amigos. Paulo fez isso. Não é? Timóteo e Epafrodito fizeram isso. Ali nós temos um ciclo de amizade bonito, em que um aprende com o outro, um investe no outro. Eles investem seus talentos, seus dons, sua saúde, tudo. Se entregam um ao outro. Nós somos convidados a olhar para esse exemplo e a investir na vida do nosso amigo, inclusive no seu pior momento, seja em um fracasso que ele vive, seja até mesmo em um pecado que traz tristeza e que muitas vezes afasta esse amigo da comunidade da fé, que a gente tenha a disposição daquele pastor que vai buscar aquela ovelha perdida, aquele coração aberto para acolher aquele irmão nosso na fraqueza dele, ou para ajudá-lo nas suas necessidades, nas suas lutas, na sua falta de dinheiro, quem sabe, no seu desemprego, na sua saúde frágil, em tudo quanto a gente puder servir. Mas às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente se mantém isolado, não deixa ninguém chegar, e a gente se blinda, às vezes até atrás da nossa barreira tecnológica. Ou às vezes a gente não é um pouco indiferente e não quer chegar junto das pessoas. Mas é bonito ver aqui como esses amigos cuidavam um do outro, serviam um ao outro, abençoavam um ao outro. E eles aprendiam assim um com o outro, sem ciúmes um do outro, mas num aprendizado permanente entre eles. Aqui eu queria ler, eu estou caminhando para o fim, um trechinho desse mesmo livro que eu citei a vocês, Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. E ele fala um pouco sobre essa dinâmica da amizade, né, em que um amigo aprende com o outro, que um amigo recebe luz do outro. Ele diz assim, citando um escritor: imagine 3 amigos, amigo A, B e C. Se A morrer, então B não perde apenas o A que morreu, mas ele perde de A aquilo que havia em C. E C não perde apenas A, mas ele perde de A aquilo que havia em B. O que ele está querendo dizer com isso? Que em cada um dos meus amigos há algo que somente o outro amigo pode revelar. Sozinho eu não sou grande o suficiente para externar em atividade o homem que sou por inteiro. Eu quero outras luzes além da minha própria, para mostrar todas as minhas facetas. Agora que meu amigo Charles se foi, nunca mais eu verei a reação de Ronald a alguma piada que Charles contava. Nunca mais eu verei a reação de Ronald a alguma piada que ele contava para Clarice. Em vez de ter mais de Ronald, agora que eu não tenho mais Charles para dividi-lo com ele, na verdade eu tenho menos. Eu perdi um pedacinho dele. Assim, a amizade verdadeira é o menos ciumento dos amores. 2 amigos se alegram quando um terceiro se junta, e 3, quando um quarto se une a eles, desde que o recém-chegado esteja qualificado para se tornar um amigo verdadeiro. Então eles poderão dizer, como dizem as almas abençoadas: aí vem aquele que vai aumentar os nossos amores. Para esse amor, compartilhar
não é o mesmo que retirar. Compartilhar não é perder, a gente só cresce quando a gente tem mais amigos. E para concluir, meus irmãos, eu quero dizer que esse dom da amizade que a gente vê entre Paulo, Epafrodito e Timóteo, com esses vínculos tão fortes de investimento e crescimento um com o outro, representava, sabe o quê? O vínculo que todos eles tinham em Jesus Cristo. Eles amavam Jesus. Reparou nesse trechinho? Quantas vezes o apóstolo Paulo destaca que eles estavam a serviço de Cristo? Epafrodito, Paulo, Timóteo. Todos servos de Cristo. Todos transformados por Cristo e pelo seu evangelho, a ponto de que a sua visão sobre as pessoas foi transformada. E agora o seu amor para com o próximo foi renovado. E eles manifestam então o amor que eles declaram ter por Jesus, como nós, por exemplo, fazemos quando cantamos aqui que amamos Jesus. Eles manifestam esse amor por Cristo, amando uns aos outros. Como nós lemos aqui na epístola, no Evangelho de João. É assim que a gente mostra que ama a Deus realmente. Quando a gente ama o próximo, quando a gente ama o amigo. E todos eles manifestaram esse amor por Cristo de uma maneira muito real na vida do outro. Com afeição, com discipulado e com sacrifício. Reparou? São coisas que Deus dá para a gente. Afeição, discipulado e sacrifício. Então a gente vê nessa amizade deles, a gente vê sinais da graça de Deus na vida deles. Por exemplo, quando Paulo envia Timóteo e Epafrodito, aqueles que eram mais preciosos para ele, a fim de servir os amigos lá de Filipos, de alguma maneira ele está imitando o que o pai faz, a enviar o seu filho, aquele que é mais precioso para nos servir, para nos socorrer. Quando o apóstolo Paulo então promove o caráter dos seus amigos, tanto de Epafrodito como de Timóteo, ele age como o Espírito Santo, que nos encoraja e nos consola. Quando o apóstolo Paulo se viu preso com o risco de perder a sua vida pela causa de Cristo, assim como Epafrodito se dispôs a entregar a sua vida para servir o apóstolo Paulo na obra de Cristo, como o apóstolo Paulo diz aqui, nós somos lembrados de Cristo, que de fato deu a sua vida em favor dos seus amigos. A ceia do Senhor que está aqui é a grande prova de amizade de Deus para conosco. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. É por isso que a gente pode cantar, como a gente cantou, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E sabe de uma coisa, meus irmãos? O apóstolo Paulo vai dizer assim que Cristo deu a sua vida quando nós éramos inimigos. Paulo diz aos romanos que nós éramos inimigos de Deus e que em Cristo nós somos reconciliados com Deus. E Cristo assim se faz nosso amigo. E Ele amou profundamente os seus amigos. E ensina agora os seus amigos a quem Ele amou e por quem Ele deu a própria vida, a amarem e a serem verdadeiramente amigos uns dos outros. Então, se você quer ter amigos, crê em Cristo. Crê em Cristo. Expressa sua fé nele. E aí você vai desfrutar do maior amigo de todos os tempos. Você nunca mais vai ter solidão, nem que você esteja preso, nem no isolamento social da pandemia. Se você já crê em Cristo, então seja como Ele. O melhor amigo de todos, um grande amigo, o verdadeiro amigo. Imite o Senhor Jesus Cristo, pelo discipulado, pela afeição, pelo sacrifício. Que a graça dele seja conosco. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por Cristo, que é nosso Senhor, que é nosso amigo, que deu a sua vida por nós, que nos amou com grande afeição, que nos chama para aprender dele e que se sacrificou em nosso favor.
nós te bendizemos, nós te louvamos pelo pão e pelo vinho aqui representados, nestes elementos, que são a prova da maior amizade que o Senhor tem para com todos os que creem no seu Filho. Em nome de quem nós oramos. Amém.